Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante, e hoje falaremos sobre um assunto que muito provavelmente muitas famílias já passaram por essa necessidade, a necessidade de entender melhor o que é a especialidade médica conhecida como oncologia clínica, a especialidade que lida aí com os portadores de câncer. Quem é que vai falar conosco sobre este assunto? A doutora Paula Lajolo Canto. Ela é médica, formada pela USP de Ribeirão Preto e também doutorada pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Paula, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco para falar com nossos telespectadores sobre esse assunto, né? E eu já vou começar perguntando, assim, basicamente, né, de forma direta, o que é essa especialidade, a oncologia clínica, né? Então, Lécia, obrigado pelo convite, né? Estou muito contente de estar aqui, que acho que é uma oportunidade ótima da gente conversar um pouco sobre um assunto que é um assunto um pouco árduo, né? Mas a especialidade de oncologia clínica é uma especialidade nova, né? Perto das outras. Ela trata basicamente do paciente com câncer, né? Então a gente pega esse paciente já com diagnóstico e vai conversar com ele, vai poder propor o tratamento que ele precisa, se é que ele precisa de alguma coisa, né? Porque hoje em dia a oncologia, ela acaba sendo multidisciplinar. Então tem a cirurgia, tem a quimioterapia, tem algumas outras modalidades de tratamento que fazem parte do tratamento como um todo do paciente oncológico, né? Você disse que o paciente chega já com diagnóstico, né? Por exemplo, quem dá esse diagnóstico antes de chegar ao oncologista clínico? Geralmente, esse paciente passou por algum outro médico. Então, vamos dar um exemplo mais comum em mulher, né? A mulher que notou alguma alteração na sua mama, ela acaba procurando o ginecologista, né? E o ginecologista acaba mandando ela para o mastologista. E aí, esse mastologista fez o diagnóstico. Então, assim, ela já fez alguma biópsia, provavelmente, ou algum exame de sangue, que disse que ela tem a doença do câncer. Então, a gente chega, né, a paciente chega para o oncologista já com o diagnóstico, né? Muitas vezes ela não sabe exatamente, né, qual que é o estadio da doença, qual que é o tratamento, o que é isso, o que deu, por que não deu, né? Ela tem várias dúvidas quando ela chega com a gente, mas na maioria das vezes, ela já sabe que ela tem câncer. Você falou que é uma especialidade relativamente nova. Antes da oncologia clínica, qual era o procedimento comum? Então, antigamente não tinha um oncologista clínico, né, separado. Se misturava um pouco o cirurgião oncológico com o oncologista clínico. Então, o cirurgião que operava câncer acabava fazendo tratamento de químio. E é uma especialidade nova, porque se a gente for ver o primeiro quimioterápico que surgiu, deve fazer uns 15 anos. Então não se tinha o conhecimento que tem do processo da quimioterapia, da própria origem do câncer, o que acontece com essa célula até ela virar uma célula do câncer, né? Então, assim, o conhecimento na oncologia é um conhecimento muito recente, perto das outras especialidades médicas, né? Tipo cardiologia, neurologia. Então, assim, é uma especialidade que agora que está se formando uma oncologia clínica. Sim. Né? E hoje em dia ainda existe. Os cirurgiões oncológicos faziam químio, né? Mas aí eu acho que é o que acontece com todas as especialidades, o conhecimento que você precisa manter atualizado ficou tão grande que teve que subespecializar, né? Então, por exemplo, eu não opero, eu faço o pós-operatório, assim, o tratamento além da cirurgia que esse paciente vai precisar. E no caso, quando você fala eu queria até comentar isso, você está em Uberlândia há 6 anos, né? Veio de São Paulo ou direto de Ribeirão para cá? Como é que eu vim de São Paulo, depois que eu formei em Ribeirão fui para São Paulo e aí que eu vim para cá, né? E está aqui há 6 anos? Eu estou aqui há 6 anos, eu vim porque eu casei com um mineiro, né? Mas eu já me considero uma uberlandense, a minha filha nasceu aqui, está com 4 anos agora e ela já fala uai, gosta de queijo, gosta de pão de queijo, então ela já está totalmente bem ambientada. E a mãe já está falando uai? A mãe ainda não, ainda tem um sotaquezinho paulista, mas eu estou muito feliz aqui. E trabalhando na clínica Oncocentro, né, de Uberlândia. Oncocentro Uberlândia, que é uma clínica e mais uma filha da Oncocentro Minas Gerais, né, que no total assim, são 7 clínicas. Sim. A mais nova delas é a nossa aqui em Uberlândia, que está com 1 ano aí de aniversário
Especializado em oncologia clínica. É oncologia clínica, então a gente dá todo o atendimento a esse paciente oncológico. Legal. Paulo, uma curiosidade, mais uma curiosidade minha mesmo. Talvez por desinformação minha, porque você, ao dar um exemplo de possibilidades aí, você citou, por exemplo, a questão da mulher que apalpa a mama e suspeita de algo e vai. E a gente vê a mídia falando muito em autoexame, né? A mulher se tocar, né? Nesse sentido, se tocar e se tocar, né? Descobrindo aí alguma coisa, tá? Mas a gente vai falar muito no caso da mama e da mulher se tocando. Em outros casos de cânceres, no plural, a gente não ouve falar muito. Eu até pensei aqui, mancha de pele, pode ser, né? Aí é bem interessante, porque se a gente for pensar assim, o que eu posso fazer para eu me conscientizar, né? Para eu diminuir minha chance de ter câncer, ou se isso não for possível, como é que eu posso diagnosticar precoce, né? Tem tantos, como é que eu sei que eu tenho câncer? Como é que eu desconfio que eu tenho câncer? O que pode acontecer? E aí existem alguns, assim, dependendo do lugar, do órgão do corpo, tem algum sintoma. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na mama, realmente são alterações na mama. E aí não é mais igual antigamente que a gente falava, tem aquela regra do autoexame. Toda vez naquele dia do ciclo menstrual, depois do ciclo menstrual, durante o banho, você apalpa a mama da esquerda para a direita, assim, não tem mais esse conceito, né? O que é orientado hoje pela Sociedade de Mastologia e pela Sociedade de Oncologia é o seguinte, até esse seu trocadilho que você fez vem muito a calhar, porque assim, é você se tocar mesmo, né? Ter a ideia que a sua mama mudou, né? Então, é mais importante as alterações que a mulher percebe do que, assim, aquela coisa estanque da regra. Eu palpei um nódulo duro nesse lugar, né? Às vezes ela sempre teve aquele nódulo lá, ele está inalterado, não é nada. Mas, assim, uma mulher que todo mês ela palpa sua mama, ela se toca, ela consegue se tocar de alguma alteração. E aí isso, alguma alteração mais... Alguma alteração, ou assim, olha, minha mama está mais vermelha, não tem nódulo nenhum, mas eu achei que ela está mais vermelha, então eu vou procurar alguma resposta, né? Não necessariamente precisa ser nódulo ou descarga papilar, que é a saída de secreção da mama, né? Então tudo isso, antigamente a gente batia muito nessa tecla. Hoje em dia não, é uma conscientização de como é o aspecto da sua mama e a partir de qualquer alteração você dá início aí a uma investigação, se for o caso. Sim. Legal você falar isso. E para mancha de pele também, né? Eu acho que aí vale muito a pena, ainda mais a gente que mora em Uberlândia, que tem um índice de luminosidade enorme, a gente ficar prestando atenção em alguma mancha escura que não some, ou que aumenta, ou que sangra, né? E ficar atento com essas alterações. No próximo bloco, nós vamos falar então sobre a questão dos possíveis tratamentos, né, ao câncer. Não sai daí, voltamos já.